Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida que encontra-se no livro de Jó. Jó, esse homem que é muito conhecido para nós, né? Tem até um ditado que fala, né? A paciência de Jó, né? Então ele é uma figura, né? Um personagem bíblico que nos ensina muito, né? Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, alguém que andava corretamente diante do Senhor. Mas chegou um tempo em que tudo que ele tinha, família, saúde, bens, foi levado. E mesmo sem entender o porquê de tanta dor, mesmo sem entender o real intuito daquela dor, Jó, ele não blasfemou contra Deus. E no final de tudo, Jó, ele reconheceu a grandeza do seu Deus e viu toda a sua vida, no contexto geral, ser reconstruída, ser restituída e ser mudada por completo. Porque Jó já não entendia mais o Senhor apenas de ouvir falar, mas Jó o reconhecia, né? Vai ter uma palavra bem conhecida lá no final do livro de Jó que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes Deus permite que a gente passe pelo vale, mas não é para nos destruir, mas para abrir os nossos olhos, porque existem coisas que a gente só entende quando perde. E há revelações que a gente só tem quando tudo está ruim ao nosso redor. Quando tudo está caindo, Deus ele se revela de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Porque muitas vezes quando a gente está na bonança, quando a gente está vivendo coisas boas, coisas que nos fazem felizes, né? A gente está bem financeiramente, a gente está bem em vários quesitos na nossa vida, só que muitas vezes a gente se afasta do Senhor. E Deus ele não consegue falar conosco, porque a gente começa a entulhar tantas coisas nas nossas vidas que a gente já não ouve mais a voz do Senhor. A gente começa a querer tantas coisas e não querer mais uma vida espiritual com Deus. E tudo isso vai entulhando o nosso coração, tudo isso vai entulhando a nossa alma, né? E aí Deus já não consegue mais falar conosco, né? E a dor de perder tudo, família, bem, saúde, não fez Jó blasfemar contra Deus. Fez Jó entender a grandeza de Deus. E não de conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas de ter experiências com Deus. Jó, quando ele foi levado à dor, ele não blasfemou. Jó, quando ele foi levado à dor, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Imagina você conhecer a Deus sem ter as experiências que você teve. Ou você que está ouvindo hoje nunca teve experiências com Deus. Imagina só você viver tudo que Jó viveu e mesmo assim não blasfemar. E ele só ouviu falar de Deus. Olha o tamanho dessa fé. Essa fé é genuína, essa fé é poderosa. Por isso que o Jó continuou, Jó prevaleceu, Jó não parou, porque Jó tinha uma fé inabalável. Jó de ouvir falar, ele cuidava dos seus filhos. Jó de ouvir falar, sacrificava o Senhor. Jó de ouvir falar, permanecia na presença de Deus. Jó de ouvir falar, tinha princípios bíblicos que muitas vezes a gente, tanto tempo dentro de uma igreja ou tanto tempo na presença do Senhor não tinha. Porque Jó era um homem que praticava aquilo que ele tinha aprendido e aquilo que tinham ensinado a ele pelo ouvir. E muitas vezes a gente tem os ensinamentos, tem a palavra, tem aqueles que nos ensinam e mesmo assim a gente não pratica os princípios que a gente tem que praticar. E Jó escolheu estar praticando esses ensinamentos, né? Jó teve várias oportunidades de desistir e negar a Deus por tudo que passou, mas ele escolheu esperar em Deus. Creu que o seu Redentor vivia e que ele iria receber socorro. Então, por muitas vezes, você está vendo tudo desmoronar. Tu olha para um lado, olha para o outro, está caindo aqui, está caindo ali, você começa a perder, sua vida financeira começa a ser destruída, seu casamento começa a ser destruído, a sua saúde começa a ser atacada, você começa a ver tudo sendo destruído. Mas mesmo em meio a toda essa dor, mesmo em meio a todas essas dificuldades que você tem, pode ser que você só tenha uma que já passou. Talvez você tenha perdido apenas algum familiar, tenha perdido sua esposa tenha sofrido algum golpe financeiro, tenha perdido dinheiro, não está conseguindo pagar suas contas. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu venho te dizer que se você souber esperar em Deus e crer que Ele é o teu Redentor,
e Ele vive, Ele vai te socorrer. E o que é esperar em Deus? Muitas vezes a gente acha que é ficar sentado esperando Deus falar e determinar o que a gente tem que fazer. Não, esperar em Deus é descansar nele em meio à caminhada. Você tem que permanecer andando, permanecer fazendo, permanecer realizando. Porque em meio àquilo que você faz, em meio àquilo que você realiza, Deus ele vai falando, Deus ele vai mudando a tua história, o teu cativeiro, a tua situação. Então, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, permaneça pregando a palavra. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, permaneça cuidando das pessoas. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, permaneça sorrindo de cabeça em pé. Porque você tem que ser grato ao teu Deus pelo ar que você respira. Você tem que ser grato ao teu Deus por tudo quanto Ele fez por ti e pela tua família. Porque por muitas vezes quando a gente está em meio à dor, a gente esquece de agradecer. A gente é a primeira oportunidade que a gente tem de blasfemar contra o Senhor e falar assim, o Senhor ele já não olha mais por mim. Deus me esqueceu. Deus não quer mais saber de mim. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha fé. Fé em meio a tudo desmoronando, Ele quer que você permaneça de pé, de cabeça em pé. Com Satanás usando a própria esposa dele. Satanás utilizou a boca da esposa dele para falar assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele é tão sujo que ele usa os de dentro de casa, onde a nossa dor é muito maior. Porque é muito mais fácil você lidar com alguém que você não conhece no seu trabalho, você lidar com alguma pessoa que você não tem muita intimidade, algum colega, até mesmo alguma pessoa próxima da sua família, da sua parentela, dizendo para você que é para você desistir, você largar o teu Deus, largar a tua fé, do que você escutar daqueles que estão dentro do seu lar. É muito mais dolorido você escutar isso da sua esposa, você escutar isso de um filho, você escutar isso de um pai, você escutar isso de um irmão. É muito mais dolorido porque essas pessoas convivem contigo. Estão vendo a tua dor, estão vendo tudo que você está passando, mas na primeira oportunidade falam assim para você, larga esse teu Deus e morre. Porque ela estava vendo tudo que Jó estava passando. E ela estava vendo tudo que estava acontecendo na vida de Jó, mas ela não teve a fé que Jó teve. A fé de Jó era a fé de um homem que entendia que o Redentor dele vivia e que o socorro dele viria. Então, ela não teve essa mesma fé. Ela não teve essa mesma visão. Muitas vezes você vai ter uma visão diferente daqueles que estão ao teu redor. E permaneça nessa visão. Permaneça na visão de que o teu socorro vem. Permaneça na visão de que o teu Deus ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. E que Ele cuida de todas as coisas na tua vida. Não precisa se preocupar, não precisa ficar totalmente perdido, porque Ele é contigo. Jó, ele sofreu. Ele passou por uma dor tremenda. E o que nós temos feito em meio à dor? O que eu e você tem feito em meio à dor? Em meio à dor você tem blasfemado? Em meio à dor você tem reclamado? Você tem murmurado? Em meio à dor você tem largado o teu Deus? Você tem parado de orar, parado de jejuar? O que você tem feito em meio à dor? Ou em meio à dor você tem se apegado mais no Senhor? Porque eu vim te falar que em meio à dor é mais fácil você se apegar a Deus. É mais fácil você se entregar ao teu Deus. Porque o nosso Deus ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode pensar ou imaginar. O nosso Deus ele é todo poderoso. O de Jó o levou ao arrependimento e ao reconhecimento de quem era o Deus dele e de que o Redentor dele vivia. E a tua dor? O que tem feito você fazer? Você reconhecer a Deus ou você negar o teu Deus? O que a tua dor tem feito? Você se afastar de Deus ou você se aproximar de Deus? O que você tem feito em minha dor? O que eu tenho feito em minha dor? Essa é a pergunta que a gente se faz hoje. Qual tem sido a nossa decisão? Lutar em meio à dor ou parar em meio à dor? Essa é a reflexão que a gente fica hoje para nós, né? Em teu deserto, você tem servido alguém ou você tem se tornado amargo? Como é que tem sido para você? Teu deserto tem sido uma escola ou ele tem sido derrota para ti? Porque você vai passar em meio ao deserto, como eu também estou passando, ou como muitas pessoas passarão pelo deserto. Mas como a gente está se portando em meio ao deserto? A gente tem se portado em meio ao deserto, sabendo que aquilo é um momento de aprendizado, que aquilo é um momento de dor, de angústia, mas que também virá coisas melhores?
Virão coisas maiores? Como você tem vivido o teu deserto? O deserto muitas vezes não é para nos matar, não é para fazer a gente parar, mas para fazer a gente crescer. O povo estava passando pelo deserto e era apenas um caminho. Deserto é um momento de passagem, é um momento de caminho, mas é um momento de aprendizado. É um momento de grandeza para mim e para você. Quando você se posiciona no deserto, fielmente, entendendo que o teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar, o teu deserto não se torna amargo, mas se torna doce. E se tornando doce, você aprende que o teu Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Infelizmente, esperamos chegar à dor para recorrer a Deus. Não foi este o caso de Jó, mas acaba sendo nosso muitas vezes. Jó, ele era um homem temente, né? Era um homem que se separava a Deus, era um homem que cuidava dos seus filhos, sacrificava. Então era um homem que não recorreu a Deus na dor, mas infelizmente a dor chegou para ele. E tem vezes que a dor chega para mim e para você. E muitas vezes a gente está vivendo de uma forma desenfreada. Eu não digo nem no pecado, irmãos. Eu digo de uma forma que a gente não tem espaço para Deus. A gente só quer fazer o que a gente acha que é certo, a gente só quer fazer o que a gente acha que é correto. A gente só alimenta, nós só alimentamos a nossa carne muitas vezes. Queremos ver tanta séries, celular, desenfreadamente, 3 horas no Instagram, 3 horas no TikTok, tantos vídeos, tanto conteúdo que vazio, um conteúdo que a gente tenta preencher o nosso coração com ele, mas a gente só preenche o nosso coração com Deus. E com que você tem preenchido o teu coração? Com que você tem gastado o seu tempo? Porque quando você resolve dar o teu tempo a Deus, você não gasta o tempo, você ganha o seu tempo para o Senhor. Vivemos conforme as nossas vontades e não buscamos a vontade de Deus. Somos gratos pelo pouco de cada dia, mas quando o calo aperta, recorremos a quem? Sim, a Deus. Temos uma jornada já trilhada pelo Senhor, todavia não buscamos saber qual é este caminho. E quando tudo está caindo, olhamos para Deus e perguntamos: Mas Senhor, o que eu fiz de errado? Você questionou a Deus? Você perguntou a Deus? Mas quando está tudo desmoronando, aí a gente vai recorrer a Deus. Mas Senhor, por que está acontecendo isso? Tomamos decisões, olhamos para situações e tomamos direções que não foram direcionadas pelo Senhor. Começamos a fazer coisas que não foram determinadas por Deus. Não perguntamos a Deus, não oramos, não entregamos a Deus. Não falamos assim: Senhor, entra comigo nessa situação. Pai, seja o meu sócio neste projeto. Pai, me ajuda nessa faculdade, que o Senhor esteja comigo, Pai. Em cada ensino, Pai. Não, queremos fazer conforme a gente quer, do jeito que a gente quer, e depois dá tudo errado e a gente vai recorrer a Deus. E aí? O que você tem feito? Qual tem sido as tuas decisões? O que você tem feito, né? No meio desta dor, você tem uma oportunidade única e verdadeira: conhecer a Deus. A palavra dele diz: buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Em vez de reclamar e murmurar, crie novos hábitos. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra. Pouco a pouco, ele vai mudando a sua história. Seja fiel no pouco, que no muito ele te colocará. Não precisa ser radical, mas comece. Coloque mais 10 minutos de oração. Jejue mais 1 hora. Leia mais um capítulo. E pouco a pouco você vai alcançando lugares maiores e vivendo a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Cuide da sua mente. Cuide do seu corpo. Cuide do seu espírito. Não viva apenas alimentando a sua carne. Não viva fazendo apenas aquilo que você acha que é certo, mas procure a vontade de Deus. Viva a vontade do Senhor. Ore mais,
Tenha mais intimidade com Deus, porque quando você se torna íntimo do Senhor, tudo aquilo que você faz é interligado com o propósito que Ele tem para a tua vida. Porque por muitas vezes a gente fica parado, estagnado. Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Faça. Abraão não esperou Deus falar para ele o caminho. Ele só falou para ele, sai da tua terra. Muitas vezes Deus está falando para você, sai da tua terra. E você está estagnado e parado. Muitas vezes Ele está falando, sai daí, comece essa faculdade. Começa a entregar currículo para esta área que você tanto deseja. Apenas comece. Fale mais do meu amor. Muitas vezes você tem a oportunidade de falar do amor de Deus na internet, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus na tua escola, e você não fala porque você tem medo, você está retraído, você acha que você não é capaz. Faça, exerça, esteja disponível, que quando você vê Deus, Ele já agiu na tua vida e fez muito mais do que você possa imaginar. Ele vai te capacitando de uma forma sobrenatural. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar para a sua vida. Eu vou estar aqui orando para a gente terminar, para que essa palavra ela seja manifesta em você e esteja dentro do teu coração. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por esta palavra, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor falou aos nossos corações. Pai, vai de encontro a cada vida, Senhor Deus, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Homem, mulher, Senhor Deus, adolescente, eu não sei, Pai, mas Tu conheces, Deus. Vai de encontro, vai quebrando cadeias, amarras, Senhor Deus, tirando, Senhor, do pensamento, todo aquele pensamento contrário que Satanás coloca em nossos corações, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não pode, ou quando a gente está em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio às provas, ele vai utilizando familiares, Pai, para tirar a gente do foco, tirar a gente da Tua vontade, do centro da Tua vontade. Mas, Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor. Toda voz maligna que vem à nossa mente, Senhor. E guardar o coração de quem está ouvindo esta palavra, sabendo que a vitória virá e que o Senhor ainda é Deus na vida de cada um, Senhor, meu Pai. Usa, Pai, homens e mulheres, Senhor Deus, que estão ouvindo este vídeo, Pai, para que eles possam levar o Teu amor, Senhor Deus, para que eles não sejam tímidos, Pai, não tenham medo, Senhor, mas que eles exerçam, Pai, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, o propósito que o Senhor determinou para eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.